Olá para você, telespectador da TV Cidade. Estamos chegando na sua casa com mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós que estamos semanalmente levando até você assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para o nosso público telespectador, que é sobre a saúde do homem. Vamos falar especificamente sobre os problemas de próstata. Com certeza, um assunto importante, haja visto que muitos dos nossos homens têm resistência em fazer o acompanhamento e, além de falar dessas patologias, vamos falar da importância do acompanhamento com o seu urologista. Para falar sobre esse assunto, recebemos na edição de hoje o Dr. Antônio Euclides Pereira de Souza, urologista. O Dr. Antônio também tem doutorado pela Universidade da Califórnia e é professor da nossa UNOESC. Em primeiro lugar, doutor Antônio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Papo Saudável. Obrigado, Gustavo. É um prazer para a gente poder estar aqui, participando com vocês, e esclarecendo aí para a população, temas aí, como você falou, importantes aí do ponto de vista da saúde do homem, Certo. Em uma outra oportunidade nós falamos sobre os problemas dos rins, pedras no rim, enfim. E trazemos como proposta agora falarmos sobre a próstata. Antes de nós começarmos a falar das patologias, doutor, tem como explicar ao nosso telespectador como a próstata é, como ela se configura no corpo humano? É possível dar essa explicação? Sem dúvida, Gustavo. Bom, então assim, do ponto de vista da anatomia e da função, a próstata é uma glândula que participa do sistema reprodutor masculino. Então, basicamente, a próstata ela está localizada, acho que nesse gráfico a gente pode mostrar, então ela está localizada próxima ao assoalho da bexiga, a gente chama assim, e ela vai ser atravessada, cortada, vamos dizer assim, pelo canal da uretra, que vai obviamente para o pênis, Então, por que a gente fala isso? Para se ter uma noção que ela tem relação, então, com o aparelho urinário, visto que a urina, transita pela uretra, e com o aparelho reprodutor masculino, porque a próstata é responsável pela produção também do líquido prostático que vai compor o sêmen, Se junta à próstata os espermatozoides que vêm dos testículos e compõem o ejaculado, Então, a função da próstata é do ponto de vista da reprodução, do sistema reprodutor masculino, E essa localização da próstata, então, junto ao assoalho da bexiga, como eu falei, e também próximo ao reto, Isso também é o motivo, da realização do exame da próstata, através também do toque retal, como a gente sempre frisa, Então, a localização é essa. Doutor, até na introdução desse programa foi falado sobre a importância do homem estar consultando o urologista, fazer o seu preventivo também. A própria mídia de massa trabalha com propagandas nesse sentido, que o homem não se cuida. Isso realmente acontece no consultório e vem mudando, quem sabe, um pouquinho esse cenário? Isso, exatamente, Gustavo. Acho que você está tocando num assunto muito atual hoje em dia, Visto que, como você comentou, a mídia de cunho aí nacional, hoje em dia, na verdade, é uma campanha do próprio Ministério da Saúde, Claro. A campanha da saúde do homem, em apoio com a Sociedade Brasileira de Urologia. Existem comerciais nacionais sendo vinculados na mídia sobre isso, falando exatamente disso, que o homem, ao contrário da mulher, que já há alguns anos, algumas décadas ou mais já faz isso, se preocupa com a saúde. Então, hoje em dia existe essa preocupação com a saúde masculina. E, sem dúvida, a próstata é um fator extremamente importante nesse contexto, E daí a importância do urologista, visto que quando a gente fala especificamente de câncer de próstata, é a neoplasia que mais atinge o homem, do sexo masculino. Mas existem outros problemas também relacionados à próstata. Que problemas seriam esses, os problemas mais comuns? Perfeito, doutor? perfeito. Então, também bastante importante. Basicamente, a gente pode dizer que a próstata, nós temos que relacionar, então, a hiperplasia prostática benigna, certo? Que não tem nada a ver com câncer de próstata, e que é uma situação que ocorre em todo homem, veja, a partir dos 45, 50 anos de idade, por ação dos hormônios masculinos e por um próprio processo do envelhecimento, a próstata começa a crescer.
certo? Esse crescimento da próstata a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né? Então isso é um problema também bastante importante, né? E que com o passar do tempo, como eu disse no início, que a próstata ela é o canal da uretra, a uretra prostática, né? Atravessa a próstata, né? A hiperplasia prostática, com o crescimento da próstata, ela vai promovendo uma obstrução, né, do canal uretral gradativa, lenta a partir dessa idade, né? Então o homem pode começar a ter dificuldade para urinar, né? É uma coisa lenta, gradual, né? Mas o jato da urina vai diminuindo de intensidade, ele começa a ter que urinar mais frequentemente, levantar à noite para urinar, não consegue esvaziar completamente a bexiga, né? Então tudo isso advém dessa hiperplasia benigna da próstata. Veja, é interessante que isso não tem nada a ver com câncer de próstata, sim, né? E é uma patologia extremamente frequente, né? Visto que todo homem vai apresentar algum grau de hiperplasia. A diferença, Gustavo, é que alguns homens, a próstata, vamos dizer assim, cresce mais, né? Ou cresce de uma forma que acaba levando uma obstrução maior, e em outros ela cresce menos. Mas todo homem vai ter algum grau de hiperplasia de próstata, né? A questão de relação entre idade e algum tipo de problema na próstata, ela se aproxima, é real. Real, sem dúvida. Nesse caso da hiperplasia, como a gente falou, a partir dessa idade, 45, 50 anos, né, todo homem começa a desenvolver essa hiperplasia, né? O câncer de próstata, que nós estávamos falando no início, né, também aumenta a sua incidência com o passar da idade, né? A gente sabe que com o passar da idade, a incidência do câncer de próstata aumenta. Entretanto, falando de maneira geral, assim, em termos gerais, a gente sabe que quanto mais tardio, vamos dizer tardio quando eu digo em relação à idade, né, com uma idade mais elevada é o diagnóstico, teoricamente essa doença ela é menos agressiva de quando quando aparece o tumor da próstata em homens mais jovens, é isso que eu quero dizer. Certo. Né? Para nós conceituarmos justamente essa questão do câncer, que é o que ocasiona o maior medo no nosso telespectador, mas no decorrer da nossa conversa nós vamos ver que existe sim a possibilidade de cura e a importância do acompanhamento, ele é fundamental. O que é o câncer de próstata? Como nós podemos caracterizar o câncer de próstata, doutor? Perfeito. Então veja, o câncer de próstata, né, como toda neoplasia maligna, né, é na verdade uma patologia que vai ocorrer por uma degeneração celular, vamos chamar assim, né, e então vai ocorrer uma proliferação celular, né, de células neoplásicas alteradas, né, que vão então levar ao desenvolvimento de um tumor, né, inicialmente, Gustavo, localizado, nesse caso, por exemplo, na próstata, né. Obviamente que com o passar do tempo esse tumor vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo, né? E às vezes então ele pode exceder, vamos dizer assim, os limites desse órgão onde ele iniciou, como no caso na próstata, né? E emitir metástases, por exemplo, né? Quando a patologia chega nesse ponto, vamos dizer assim, ela já, no caso da próstata, já não é uma patologia mais passível de cura, né, porque é um tumor já extraprostático, que já se disseminou pelo organismo, né? Então nós não temos mais como curar esse paciente, não vão ser feitos tratamentos paliativos. Daí a importância, né, justamente de se fazer um diagnóstico precoce, porque então a importância dos exames periódicos, como, né, você chegou a comentar, no sentido da gente fazer o diagnóstico de um tumor quando ele é pequeno e localizado lá dentro da próstata. Nesta fase, né, seja o paciente mais jovem ou nem tanto, né, enfim, ele tem uma patologia que é passível de cura, né, porque nós vamos conseguir extirpar, vamos dizer assim, completamente o tumor, né. Só que isso só é possível justamente nessas fases mais iniciais. E nestas fases iniciais, o tumor, isso é um dado bastante interessante de ser colocado, não dá nenhum sintoma, Gustavo. Entendeu? Então, quando o indivíduo tem um tumor localizado na próstata, vamos imaginar, né, aqui nós temos a próstata, né, bexiga, uretra, então nós temos um tumorzinho aqui localizado na próstata, né? Esse tumor lá na próstata não dá sinal nenhum do ponto de vista de alteração miccional no paciente, ele não tem sintoma nenhum, né? Agora, esse tumor pode vir a ser diagnosticado através dos exames de rotina, né?
Que exames são esses? Que exames o urologista basicamente faz? Essa questão é bastante importante com relação aos sintomas da doença. Muitas vezes ela pode ser silenciosa. Exatamente. Né? E alguns sintomas, eles também podem ser percebidos pelo paciente. Existe alguma alteração em algum momento ou não? Então, é justamente esse o ponto principal, eu diria, que nas fases iniciais não tem sintoma. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Daí a importância dos exames preventivos. Se o indivíduo não fizer uma avaliação rotineira, quando a gente fala avaliação rotineira, uma avaliação anual, né? Uma vez ao ano, com o exame que é muito conhecido hoje em dia, que chama-se PSA, que é um exame de sangue, né? O PSA significa antígeno prostático específico. É uma substância que é produzida na próstata e que nos auxilia, né, nesse diagnóstico precoce, vamos dizer assim, da patologia. Então, o exame de sangue, o PSA e o toque retal, que é o exame da próstata, né, são fundamentais nesse diagnóstico precoce, porque o indivíduo não tem sintoma nenhum, mas através desses exames de rotina nós podemos detectar um tumorzinho pequenininho lá dentro da próstata dele. Nessa fase, nós tratamos esse indivíduo e ele é curado, né? Então nós mudamos o curso da patologia, né? E essa é a importância. Se isso que eu dizia no início, se esse tumorzinho pequenininho for crescendo, né? Ele pode mais à frente, daí dar sintomas, né? Só que nessa fase... O desenvolvimento da doença o tratamento já não vai ter a mesma efetividade, vamos dizer assim, né? Isso quando a gente fala de câncer de próstata, né, Gustavo? Quando a gente fala de hiperplasia benigna, como nós estávamos falando, aí é diferente, né? Aí os pacientes têm uma sintomatologia, que é aquela que eu descrevi anteriormente, que diz respeito à dificuldade do paciente urinar, né? O jato da urina fica, como eu frisei, mais fraco, né? Ele não consegue esvaziar completamente a bexiga, né? Levanta à noite para urinar, enfim. Mas isso geralmente é em decorrência de uma patologia benigna, né? Diferente do tumor. Então, o tumor de próstata é importante a gente fazer o diagnóstico dele, para a gente resumir, no início. E nesse início ele não dá sintoma. Daí a importância dos exames preventivos. Existe alguma idade ideal para começar essa periodicidade? Perfeito, exatamente. Então a gente fala, em linhas gerais, Gustavo, assim, que todo homem, então, a partir dos 45, 50 anos de idade, inicia, vamos dizer assim, essas avaliações periódicas, né? Essa seria a idade. Se o paciente tem história na família, né, de câncer de próstata, vamos supor que ele tenha o pai que teve câncer de próstata, um avô ou um irmão, né, com câncer de próstata, aí então a gente inicia essa avaliação um pouquinho antes, ao redor dos 40, 45 anos de idade, né? Então o paciente tem história familiar positiva, inicia a partir dos 40 a 45 anos. Existe uma predisposição genética nesse sentido? Existe uma predisposição genética, sem dúvida, a gente observa isso, né? Então uma herança familiar, né? Então a gente sabe que esses pacientes que têm história familiar positiva são pacientes de maior risco, vamos dizer assim, para desenvolver a doença, dos que os que não têm história familiar positiva, né? Mas a incidência, Gustavo, do câncer de próstata é bastante, como eu falei, elevada, né? E é, na verdade, a patologia maligna de maior incidência no sexo masculino. Doutor Antônio, nós vamos fazer um breve intervalo. Essa questão de saúde pública, ela é importante, nós vamos reforçar no segundo bloco a questão da prevenção, porque prevenindo isso se torna também muito mais barato para os cofres públicos. Se não se faz esse diagnóstico, o dinheiro colocar no tratamento ele é bem mais considerável, isso é fato. Nós vamos a um breve intervalo aqui no programa Papo Saudável e voltamos na sequência conversando com o Dr. Antônio. Breve intervalo, voltamos em seguida.